estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, dos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Vamos dar uma olhada em termos bíblicos. Hebreus capítulo 12, versículos 9 a 17. Hebreus capítulo 12. Diz o versículo 9. Por outro lado, tivemos a nossos pais terrenais que o quê? Que nos disciplinavam, e o que fizemos com eles? Nós venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos? E o que acontece se você obedecer ao Pai dos Espíritos? Nós vivemos, é isso que está acontecendo com você, que você está vivendo, está reinando na vida. Algo maravilhoso aconteceu com você, por causa dessa disciplina. Diz, é verdade, que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, mas de tristeza, mas depois dá fruto pacífico de justiça aos que nela têm sido exercitados. Ouça, esse fruto pacífico, você já percebeu que quanto mais você cresce na graça, às vezes você fica tão calmo que diz, ei, eu me sinto tão bem. Você já experimentou isso? Você não tem medo da morte, não tem medo de que o mundo acabe hoje ou amanhã, não tem medo de nada. Você sabe, como o salmista disse, ele não terá medo de más notícias. As pessoas vivem cheias de medo porque esse é um espírito de medo. Portanto, vivemos em um mundo que tem amnésia, ou seja, eles não sabem quem são. Eles se conhecem na carne. Tudo o que experimentam e sentem é sua carne. Se não têm dinheiro, não há felicidade. Se estão doentes, não têm esperança. Vivem na vaidade da mente. Mas quando você é gerado, você não anda na vaidade da mente. Você anda no espírito de sua mente, controla tudo e não tem medo de nada. É um descanso, é um fruto pacífico. Se você encontrou o Pai de seu espírito, então o fruto é pacífico. É como um dossel de paz que cobre sua casa, é uma cobertura. Que se você entrar em um avião, mesmo que o avião chacoalhe, ali mesmo. O fruto da disciplina que você recebeu lhe diz, bem, se isso vai cair, então estou preparado, mas recebo que não vai cair. E você não precisa fazer o sinal da cruz, pois isso pode fazer com que o avião caia. Portanto, o fruto pacífico só o desfrutam as pessoas que tenham sido disciplinadas pelo conhecimento que nós damos. Se você não quer ficar nervoso e reclamando, já viu aquelas pessoas que estão sempre reclamando? E elas reclamam e reclamam. E dizem que tudo está errado. Eles me ligaram do meu país dizendo que tudo está ruim. Minha mãe é ruim, meu tio é ruim, aqui eu sou ruim, o outro é ruim. Na fábrica eles me dizem que tudo está ruim. Bem, tudo isso não é fruto pacífico. Isso é agitação, guerra. Isso é turbulência, falta de paz. Mas quando essa palavra que ensinamos com cuidado, sem gritar, porque essa palavra precisa ser explicada para chegar à sua mente. Quando essa palavra chega à sua mente, o que você pôde desfrutar depois de um ano ouvindo essa palavra? Preste atenção em mim, nas visitas e em todos. Qualquer coisa que não esteja bem explicada em sua mente está quebrando seu carro.
Às vezes, seu carro não funciona e você pergunta, o que pode ser? E todo mundo lhe diz, é isso, é aquilo, até que você o leva a um mecânico, embora às vezes nem mesmo o mecânico saiba o que está errado. No entanto, ele lhe diz, vamos verificar no computador. E, no momento, eles encontram uma bobina mal colocada. E é aí que aparecem os sintomas de queixas, de complexos, porque você não está bem, porque está falhando, porque não está dormindo bem. Uma série de coisas. É por isso que a mente, digamos, minha mente. Sua mente deve ser limpa. Você não precisa colocar as palavras das pessoas em sua mente, mas a palavra que está aqui, mas bem explicada, porque há muitos charlatões por aí que não geram, mas matam. Em vez de gerar, eles pegam o bebê e o matam para que o bebê não nasça. Portanto, a palavra precisa ser bem explicada. Porque durante 2000 anos essa palavra não foi explicada. 2000 anos sem explicação. Portanto, vamos continuar lendo Hebreus. Aqueles que rejeitam a graça de Deus. Está escrito em sua Bíblia, aqueles que rejeitam a graça de Deus, certo? Diz, pelo qual levantai as mãos cansadas e os joelhos paralisados, e fazeis sendas direitas para vossos pés, para que o coxo não saia do caminho, senão que seja curado. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe que em termos religiosos, quando se diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, eles pensam em roupas. Pensam em roupas, pensam em maquiagem feminina, pensam em joias, brincos. Mas ele não está falando de brincos, não está falando de roupas. O que ele está tentando dizer é que o Pai dos Espíritos está disciplinando você com um conhecimento. E esse conhecimento lhe dá frutos pacíficos. Esse conhecimento faz de você uma pessoa diferente. Então o que acontece? O apóstolo diz que se você não tiver esse conhecimento de que falamos, isso é a verdadeira santidade, porque é isso que faz com que você se confesse correto com Deus. Sem essa santidade você não verá o Senhor. Você não verá o Senhor em transformação. Como Deus vai transformar seu corpo se sua mente não estiver transformada? A santidade de que o Senhor fala é a disciplina que vem do conhecimento da graça de Deus. É por isso que ele diz, e fazeis sendas direitas para vossos pés. Se sua mente não estiver correta, um dia você vai por aqui, outro dia vai por ali, um dia você diz uma coisa e outro dia diz outra. Então perguntam o que há de errado com você. Bem, estou voltando para o meu país. Então você diz, é melhor não, estou voltando porque me arrependi. Você está perturbado. Suas decisões não estão bem focadas. Portanto, a Bíblia diz que houve um pai da fé, que foi Abraão, o pai da fé, porque ele antecipou, porque ele previu que isso aconteceria, que pela fé seríamos justificados. Depois há um segundo pai, que foi chamado de Paulo, porque ele morreu, mas ele foi o pai do Evangelho, porque ele não podia. Seus filhos não sobreviveram. Ele gerou e durou muito pouco, por causa da influência da lei da época, e então eles naufragaram na fé. E então Deus anunciou que um terceiro pai, o pai dos espíritos. Agora, como você pode reconhecer o pai do seu espírito? Bem, se ele estiver disciplinando você. Se você está recebendo as informações de que seu espírito precisa, então você encontrou o pai do seu espírito. Não importa se o nome dele é Jesus Cristo homem ou qualquer que seja o nome dele, Wenceslau. Se ele o gerar e lhe der conhecimento, esse é o Jesus Cristo homem. Sim, as pessoas estão esperando por Jesus Cristo nas nuvens como uma aberração. Ele veio, então vamos embora. Não, não é assim que funciona. Primeiro você tem de participar da disciplina do Pai dos Espíritos.
Veja o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Bem, espere um pouco. Há um pensamento que eu não li em Hebreus, mas você pode ouvi-lo mesmo que não o procure. Vejam o que diz: cuidado para que ninguém fique destituído da graça de Deus. Como você pode ficar aquém da graça de Deus? Não comparecendo aos cultos. Você deixa de alcançar a graça quando não aprende mais. Quando por alguma razão você se irrita com um irmão na congregação e não consegue encontrar uma maneira de olhar para ele, porque você não tem uma boa maneira de proceder. Ou porque ele não está se dando bem com você e no momento você não quer mais se encontrar com ele. E então você fica com preguiça de ouvir o CD em casa e você começa a ficar carente da graça. Então, quando você fica sem a graça, quando você se ausenta dessas reuniões, uma raiz de amargura pode brotar em você. E veja como ele diz, olhai bem, não seja que alguns deixem de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Observe que um é impedido e esse foi e contaminou os outros. Sim, já tive pessoas assim em Miami, que quando ouvem falar do Jesus Cristo homem, as pessoas ficam assustadas porque suas mentes não estão claras. Elas acham que Jesus vai aparecer em uma nuvem com um coração santo como esse, que ele virá voando assim, no ar. Isso é misticismo. Eles esperam ver Deus nesse misticismo. É por isso que em 20 anos a palavra começou a disciplinar vocês, a purificar toda essa contaminação. Então, o que aconteceu com a igreja mundial? Quando eles a purificaram, o próprio Senhor disse: agora vocês estão prontos para me conhecer. Jesus Cristo homem está aqui e é fácil. Não foi fácil? Mas há alguns que estão entre nós que não são instruídos e não ouvem. Às vezes eles vêm e se entretêm com as crianças. Ou veja, hello, você disse tudo. Há pessoas que vêm à congregação e se divertem ajudando as crianças ou se entretêm com os cabos e a música. E no momento estão tão ocupadas com os cabos que se concentram nisso e não ouvem. Então o que acontece? Quando o assunto vem à tona, ele diz: o que aconteceu lá? O homem Jesus Cristo está entre nós. Bem, então estou fora daqui. Ele tinha a cabeça cheia de musaranhos e não tinha disciplina. O versículo diz, e por ela muitos sejam contaminados. Não seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma só comida vendeu sua primogenitura. Porque já sabeis que alguém depois, desejando herdar a bênção, foi rejeitado. Diz que foi rejeitado e não teve oportunidade para o arrependimento, ainda que a procurou com lágrimas. Não é que ele não tenha sido salvo, é herdar a bênção da transformação. Porque quando a transformação vier, haverá vergonha no mundo, haverá igrejas que ouviram falar de nós, nos criticaram e, por não terem lido, por não terem prestado atenção ao que estava sendo dito, Deus não pode transformá-las. Portanto, mesmo que amem Jesus Cristo, não herdarão a bênção enquanto nós teremos corpos transformados. E imagine, você sabe, um corpo transformado melhora muitas coisas. Eles o tornam novo em folha. E veja só, isso vai acontecer aqui embaixo. O corpo vai ser transformado aqui e você não vai morrer porque você não vai ver a morte. Você vai ficar assim. Ali, alguém disse: ei, apóstolo, você pode comer bem com um corpo transformado? Bem, Jesus Cristo, depois de ressuscitar, comeu.
Ei, bem, eu adoro comida. Não tem problema, você pode comer. E então ele me perguntou, você pode fazer sexo também? Bem, lá você não pode gerar filhos, mas acho que se você tem um corpo, pode fazer sexo. Eu não sei. Há pessoas que estão super interessadas em transformação. Agora veja, ele diz, olhai bem dos que estão aqui, olhai bem. Não seja que alguns deixem de alcançar a graça de Deus, que não percam 2 ou 3 assuntos, ensinamentos por causa de questões pessoais ou por conhecerem alguém na carne. E então vocês param de ouvir. Observe com cuidado, quando você deixa de receber a graça, uma raiz de amargura pode surgir em você. Você pode ser meu amigo aqui, mas se você falhar nisso. Além disso, você pode ser meu filho na carne. Você pode até ser minha esposa, meu marido aqui, meu pai, minha mãe. Aqui não vale família. Se você falhar nisso, veja bem, eu o amo muito, mas não podemos compartilhar aqui. Eu amo, veja, eu amo quem eu não amo. Até o diabo eu amo, mas ele morreu. Eu gostaria de... Até o diabo eu amo, até os demônios eu gostaria de cumprimentar se estivessem vivos, mas como mataram todos eles, imagine, o que eu posso fazer é levar flores para eles. É essa palavra que permite que você ame qualquer pessoa. Quando você tem uma mente renovada. Agora, quando você é um pedaço de carne sem disciplina, quando você é uma baleia, um peixe-boi, você tem ciúme deste, daquele, de que isso aconteceu, de que aquele está olhando para mim. Bem, você não é bom. Você pode ser uma pessoa excelente, ter uma vida moral irrepreensível, mas se não tiver esse conhecimento, você não vale um centavo para o Papai Deus. Porque todo esse comportamento maravilhoso é para a sua conveniência aqui na terra, mas Deus não está interessado nisso, porque o que Deus está interessado é que você eduque seu espírito. O que Ele gera em você, o que tem valor para Ele é o seu espírito, e Ele deixou uma palavra para edificar, para preparar essa tua mente, para que fales belo, para que possas dizer, abençoado, estou reinando em vida, me declaro curado, Abba Pai. É que os religiosos não sabem como falar. Veja, a pior coisa que existe hoje é um cristão assim. Eles estão sempre com o demônio, com o pecado, rejeitando. Eles não sabem amar. Eles veem um garotinho com tendências homossexuais e dizem, isso não é bom. Cuidado, ele não está apto para o reino. Quem lhe disse isso? Se ele for abençoado por nosso Pai, que Deus lhe deu a capacidade de ser um bom eunuco, ele virá me servir como eunuco. Mas então os religiosos o prejudicam e dizem, você é homossexual, não serve. E eles acabam perturbados e destruídos. Ou uma lésbica bonita, linda, que vem para servir, mas aí a religião não sabe como aceitar isso. No reino de Deus há lugar para todos. Para todos. Você sabe o que é ser uma pessoa disciplinada nesta palavra? Jesus disse uma vez, há eunucos que nascem assim. Homens que nunca se casam, mas nascem assim, eles não se interessam por sexo. É uma pena, não é? Mas eles nascem assim. Mas você não pode chamá-los de homossexuais. Ou que são efeminados. Você já viu alguns homens que são muito efeminados, que são muito delicados, mas isso não significa que seja ruim. Não há nada de errado nisso.
O que você precisa saber fazer é disciplinar o espírito deles, trazê-los para cá, para o aprisco das ovelhas, lidar com a mente deles e consertá-la, para que se sintam amados pelo Senhor. Amados pelo Senhor. Mas amados de verdade, não com hipocrisia. Porque aqui você ama, aqui você realmente ama, com carne, sem carne, como quer que você se vista, você é amado. E você não precisa mudar, assim como você é, com seu temperamento, com sua paz, exatamente como você é. Agora, é muito importante ser humilde. Se não és humilde, não cabes aqui. Porque o reino dos céus é para pessoas humildes, pessoas sinceras, pessoas que sabem como dizer: sim, fui eu. A verdade é que a culpa é minha. Sim, mas isso aconteceu. Mas a verdade é que, veja bem, eu sei que a culpa é minha. Eu não podia evitar essa situação, mas a culpa é minha. A culpa era minha. Agora, aquelas pessoas que dizem que foi ele, que foi ela. Não, essas pessoas não são boas. Você tem que aprender a ser humilde. Quando você é humilde, Deus caminha com você. Não 7 quilômetros. Uma eternidade de quilômetros. Portanto, o importante é que meu chamado foi para gerar. Porque eu sou o pai dos espíritos. E disso não tenho dúvida, porque não conheço ninguém que gere. Veja, Paulo, vamos dar uma olhada no versículo que mencionei anteriormente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Veja o que Paulo estava fazendo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 14. Ele diz: não escrevo isto para vos envergonhar. Se você tem uma Bíblia, compartilhe-a com a pessoa ao seu lado. Não escrevo isto para vos envergonhar, senão para vos admoestar como a meus filhos. O que está escrito? Como meus filhos amados, ele diz, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores, 10.000 mestres em Cristo, não terias muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gereis por meio do Evangelho. Por meio de quê? Então Paulo estava gerando por meio de quê? Ele gerou. Ele gerou o quê? Seu espírito. Ele estava lhe dizendo que você é um tesouro em um vaso de barro. O barro é a sua carne e o tesouro é o seu espírito. Anjos em vasos de barro. Agora Paulo estava gerando naqueles dias, mas os apóstolos estavam indo e os machucavam. Então finalmente Paulo morreu, mas ele disse: não posso fazer nada, eu tentei, mas não tenho filhos aqui. Estou sem filhos porque os apóstolos os maltratam e colocam religião neles, então eles naufragam da fé. De fato, ele disse, todos eles me abandonaram. Ele disse isso depois de minha partida, eles vão me matar em Roma. Não há mais graça, porque Deus sempre usa um pai para começar algo, para criar uma família. O que é preciso? É por isso que a Bíblia foi lida por todos e eles não a entenderam, porque o pai não havia chegado. Ele não havia chegado. E não importava o quanto eles lessem. Veja, há teólogos inteligentes neste mundo, há homens fortes, maduros, mas eles não conseguem ver o que eu vi, embora eu seja desajeitado e sem instrução. Mas não sou eu, era o Espírito que estava em mim, e quando ele foi ativado, comecei a gerar vidas. E depois que eu gerar você, você poderá gerar outros, para que eles conheçam essa palavra.
O propósito do pastor é fazer com que a congregação esteja sempre saudável para gerar outros. O propósito do bispo é cuidar para que os pastores sejam felizes, para manter a congregação saudável, para gerar vidas, para que o aprisco não fique vazio. Esse é o nosso projeto, gerar vidas. Não se trata de pregar e fazer barulho. Não, não. A ideia é acertar o alvo. Que onde você coloca o olho, você coloca a bala. Que você gere, que você encontre uma pessoa, um amigo, um vizinho e compartilhe a palavra com ele. Ah, e não com palavras, mas que você fale com ele de acordo com o que está escrito. Veja, isso é o que a Bíblia diz. O demônio foi destruído. Leia com calma. O demônio foi destruído. O que significa destruído? Aniquilado. E o que significa aniquilado? Que ele desapareceu. Ele não existe mais. Ele existia sim, mas agora não existe mais porque foi aniquilado. Você não precisa explicar 20 mil coisas, faça isso com calma. Explique apenas uma coisa para ele. Pecado. Haverá pecadores? Por que não há pecadores? Porque ele foi tirado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E se o Cordeiro morreu, o que aconteceu? Ele tirou o pecado. Acho que temos uma missão maravilhosa, que é gerar aquela pequena avó, aquele pequeno avô, para gerar sua filha, seu filho com sabedoria para buscar o caminho. Porque preste atenção em mim, se tu engendras, você não precisa mais se preocupar com essa pessoa. A pessoa tem a provisão internamente e ela se sustenta por si mesma. E uma vez iluminada, uma vez que a pessoa esteja iluminada, essa pessoa tem uma voz interior que fala com ela. Portanto, você não precisa dizer a ela, não faça isso ou não faça aquilo. Não precisa interferir em sua vida. Não precisa proibi-lo. Não faça isso. Não. Uma vez que ele tenha sido gerado, a vozinha é ativada e ele ouve o tom. Ele mesmo diz, ei, eu não deveria fazer isso. O tiro vai sair pela culatra. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A voz, essa vozinha o guia e você não precisa mais guiá-lo. Todos se orientam. Por exemplo, veja. Quantas pessoas eu tenho comigo e que eu gerei? Quantas são? Você poderia contá-las? Bem, meu bisavô Abraão foi instruído a tentar contar as estrelas. Pois assim serão os abençoados, incontáveis dentre tantas que existirão. Perdona-me. Eu não disse as estrelas com o céu, eu disse o céu com as estrelas. Isso significa que elas não são todas. Agora, essas estrelas representam todos os abençoados, os milhões de abençoados. Agora ouçam-me, observe que essa vozinha é fiel, que eu não tenho o número ou o nome deles anotado, e eles são fiéis a mim em todo o mundo. E o que é que permite que eles sejam fiéis a mim? Que não se separem de mim, nem me deixem. A vozinha, quando você gera... Diga-me uma coisa, você pode negar quem são seu pai e sua mãe? Se você negar, eles podem até colocá-lo na cadeia. Até mesmo seu pai pode mudar seu sobrenome. Ou você pode mudá-lo, ou o que for. Mas ele ainda é seu pai. Porque existe apenas um pai para cada ser humano. E há apenas um pai para a vida dos espíritos. Portanto, essa pequena voz que eu engendro em você faz com que você fique comigo até o fim. Essa é a segurança que eu tenho. Portanto, esse é um bom trabalho. Ei, e você faz parte da melhor história. Veja, Abraão, Moisés, todos esses profetas gostariam de estar sentados lá dizendo, uau, veja o que aconteceu, veja o que aconteceu, o que profetizamos por milhares de anos está acontecendo agora. Que lindo, que maravilhoso. Bem, abençoado, bem, vamos nos levantar e contar para o próximo. Ouça isso, ouça o que você vai dizer a ele. Tu tens sido gerado por teu papai.
Isso é verdade. Cumprimente seu irmão. Somos a família da fé. Uma só família.